Eu vou pedir para a Vânia. Vânia, ora para nós iniciarmos o nosso estudo. Sim. Oramos. Senhor nosso Deus, Pai misericordioso, nós te louvamos por tudo, Senhor, por ser nosso Deus maravilhoso, único digno de nossa adoração, nosso louvor. E estamos aqui, Senhor, neste momento de reunião com o nosso pastor, nossa igreja, para prestarmos-te culto e com muita alegria, Senhor, de te servir melhor. Vem estar neste momento, Senhor, para que o Senhor ilumine e oriente o nosso pastor para trazer esse novo estudo e que nós também, Senhor, estejamos preparados para aprender mais da tua canção, da tua palavra e que nós cresçamos no conhecimento da tua palavra e também vivermos de acordo com aquilo que o Senhor nos ensina, cada irmão, cada filho teu. Em nome do Senhor Jesus, nos dê uma noite de paz, de tranquilidade, para que nós possamos dormir e que tudo ocorra bem. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. 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 Eu tenho um aviso para passar para a igreja, na verdade é um convite. Vai acontecer o mês que vem. Os irmãos e as irmãs anotem. Quando o pastor Enes falou que quando tiver o cartaz, ele vai passar para mim, eu vou postar no grupo da igreja, é que o reverendo Enes, que é pastor de Rive, de Jerônimo Monteiro, conseguiu uma live com o reverendo Augusto Nicodemos, para o dia 8 de setembro. Então já está pertinho. Então eu vou depois postar no grupo da igreja para ninguém esquecer de participar. Vai ter acesso pelo Facebook, como ele me falou, pelo Facebook, pelo YouTube. Né? Então anota aí, 8 de setembro, às 19h30, uma live com o reverendo Enes, da Igreja Presbiteriana de Rive, Jerônimo Monteiro, com o reverendo Augusto Nicodemos, que eu não preciso apresentar, numa terça-feira. Sem ser nessa, na outra? Já não, né? Eu acho que na outra ainda. E então ninguém deixe de participar. Vamos continuar orando pelo Gene Anderson, né? Ele continua internado, continuar clamando que Deus possa abençoá-lo e pela vontade do Senhor, livrá-lo desse leito de enfermidade. Vamos orar também o conselho vai estar reunido amanhã, o conselho da nossa igreja. Vamos orar para que Deus possa dar sabedoria aos irmãos, ao conselho, para que a gente possa tomar as decisões que forem necessárias. Se alguém tiver algum assunto a tratar com o conselho, pode nos procurar amanhã ou pode mandar uma mensagem para mim, um WhatsApp, alguma coisa assim, apresentando o problema, o assunto. Né? O conselho vai estar reunido amanhã às 18h30 lá na igreja. Então não deixe de orar pelo conselho, certo? Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus, capítulo 20, versículos 1 ao 16. Eu postei no grupo da igreja, né, que nós iríamos falar sobre a parábola dos trabalhadores na vinha. Mateus 20, versículos 1 ao 16. Hoje nós vamos ficar apenas na introdução dessa parábola, dar aquele pano de fundo para a gente entender a mensagem dela. Mateus 20, versículos 1 ao 16. Diz assim a palavra do Senhor.
Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, dono de terras, que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo combinado com os trabalhadores o pagamento de um denário, mandou-os para a vinha. Saindo por volta de 9 horas da manhã, viu na praça outros que estavam desocupados. E lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha, e eu lhe pagarei o que for justo. Eles foram. Tendo saído de novo, perto do meio-dia e às 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. E saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês ficaram desocupados o dia todo? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. Então ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador: chame os trabalhadores e paga-lhes o denário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Chegando os que foram contratados às 5 da tarde, cada um deles recebeu um denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém, cada um deles receberam um denário cada um. Mas, tendo recebido, começaram a murmurar contra o dono das terras, dizendo: esses últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então o dono disse a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não combinou comigo trabalhar por um denário? Pegue o que é seu e saia daqui, pois quero dar a este o último tanto quanto dei a você. Será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Vamos orar ao Senhor? Feche seus olhos. Vamos falar com Deus. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos concedeu graça sobre graça nesse dia. Não somos dignos, ó Deus, da tua presença, não somos dignos de existir, somos pecadores e com tudo que somos e em todo momento nós ofendemos o Senhor e fazemos o que é mal aos teus olhos. Não há nada em mim, não há nada em nós que seja santo, não há nada em nós que seja puro, não há nada em nós que seja agradável ao Senhor. Por isso nos humilhamos diante do Senhor, quebrantamos o nosso coração diante de Ti, clamando por graça e misericórdia. E clamando que o Senhor fale conosco, Pai, que o Senhor ministre ao nosso coração, que o Senhor comunique com a nossa mente, que o Senhor nos transforme conforme o poder da Tua palavra. Que a Tua palavra nos alcance com poder e autoridade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, a parábola que nós vamos começar hoje, ela é mais simples do que as outras que a gente já estudou. É meio que dando um refresco para as últimas palavras, porque as outras parábolas que nós tratamos tiveram algumas questões complexas, né? Ou porque elas diziam o que elas não diziam o que pareciam dizer, e várias que nós estudamos não diziam o que parecia dizer, ou, em outros casos, porque a mensagem era muito mais profunda do que parecia ser. É muito mais ampla, às vezes, muito mais alta, muito mais profunda do que parecia. Então, todas
parábolas que a gente tratou, certamente os irmãos que estudaram chegaram a pensar, tipo, eu pensei que ela tratava de algo, mas eu percebi que ela é muito mais profunda ou que ela trata de um assunto totalmente diferente do que eu pensei. Por exemplo, a parábola do semeador, que foi a primeira parábola que a gente estudou, nós vimos que, na verdade, não é uma parábola sobre o semeador, porque o semeador é o mesmo e a semente é a mesma, mas é uma parábola sobre o solo, né? Eu chamei ela de parábola dos corações, né? Que fala a respeito do estado dos corações daqueles que recebem a palavra de Deus. E a parábola do semeador nos desafia a estar com o coração sempre preparado, coração e mente sempre preparado para ouvir a voz de Deus. Por exemplo, agora que estamos estudando, porque em todo momento nós corremos o risco de ser solo à beira do caminho, de sermos solo pedregoso, solo entre os espinhos. O tempo todo nós corremos o risco de sermos solos ruins. Então, nosso coração tem que sempre estar preparado. Minha garganta não está muito boa hoje, não. Sempre estar preparado para receber a semente. Aí, depois da parábola do semeador, nós estudamos a parábola do joio e do trigo, que não se trata, como muitos pensam, apenas de uma questão de a presença de pessoas não crentes dentro da igreja. Trata disso também no contexto geral. Mas, na verdade, essa parábola trata a respeito do julgamento final. De quando Deus, no último dia, vai fazer separação entre joio e trigo. Jesus disse, o joio está aí, no meu reino. Jesus já inaugurou o reino, mas os filhos do diabo também são presentes aí. Mas não cabe a nós fazer esse julgamento, porque nós podemos arrancar o trigo juntamente com o joio. Cabe a ele fazer esse julgamento no último dia. Aí depois nós estudamos a terceira parábola, que é a parábola do bom samaritano, e novamente vimos que a parábola não fala daquilo que parece dizer, porque muitos pensam que essa parábola trata sobre amor ao próximo, e apesar do amor ao próximo ser um dos temas dessa parábola, o tema principal da parábola é o amor de Deus por nós, né? É a incapacidade de sermos salvos pela lei e sermos salvos única e exclusivamente pela graça do Senhor, né? É impossível que cumpramos a lei. E aí, finalmente, estudamos a parábola da viúva e do juiz iníquo, que é uma parábola que fala sobre persistência da oração. É fácil a gente ler essa parábola e dizer, ela trata sobre isso, persistência na oração, porém, esta parábola, se a gente estudar mais profundamente, a gente percebe que ela trata de um tipo específico de oração, que é essa oração que está dentro do contexto das dificuldades da vida cristã nesse período que a Bíblia chama de últimos dias, que é o período entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. E é por isso que ela não quer dizer muitas coisas que muitas pessoas querem que ela diga, como, por exemplo, se você insistir na oração, você muda o coração de Deus e ele vai te dar tudo aquilo que você pediu, e a gente vê o que não é esse o contexto. O que move o coração de Deus a atender as nossas orações não é a nossa insistência, mas é o seu caráter, são os seus planos. A nossa persistência é apenas reflexo da nossa fé, né? Porque nós cremos no caráter do nosso juiz, é que nós continuamos a clamar. E é também porque nós cremos que necessitamos. Então, nós cremos que necessitamos, que sem ele nós não somos nada, e cremos que ele responde orações. E é por isso que nós persistimos, e o Senhor quer, Jesus Cristo quer, ao voltar à terra, na segunda vinda, encontrar fé entre os cristãos, ou seja, encontrar os cristãos de joelhos em oração. Então, todas essas parábolas, elas foram mais complicadas, no sentido de não dizer exatamente aquilo que a gente achava que ela diria.
A parábola dos trabalhadores da vinha, a mensagem, pelo contrário, ela é direta e clara. Não tem nenhuma pegadinha nessa parábola, né? Portanto, ela é de interpretação mais fácil. Apesar de que a parábola dos trabalhadores na vinha também não é sobre os trabalhadores na vinha. A parábola dos trabalhadores na vinha é sobre o patrão desses trabalhadores. Toda a parábola gira em torno dele, a ênfase recai nele, né, que é o trabalhador, que é o proprietário. Mas antes da gente entender com mais profundidade esta parábola, nós vamos primeiro fazer aquela recapitulação de todo início de parábola, que é relembrar as regras de ouro para a interpretação de parábolas. Vamos relembrar? Quero que os irmãos me falem, está valendo colar, porque eu estou com um coração muito generoso, porque esta parábola fala do coração desse proprietário, da generosidade dele. Então, estou com um coração muito gracioso, eu deixo que colhe. Quais são as regras para a interpretação de parábolas? Vamos lá? Um de cada vez. O que Jesus quer dizer com a parábola, primeiro? Essa é a primeira. É entender o que Jesus quer dizer. Porque Jesus, quando contou uma parábola, ele tinha algo para ensinar, né? Então, o que Jesus quer dizer com essa parábola? Né? E para a gente entender o que Jesus quer dizer, a gente tem que estudá-la, o contexto, para quem Jesus estava falando, o que estava acontecendo, todo o contexto da parábola. Vamos lá, segunda. A mensagem central da parábola. A mensagem central. Toda parábola tem uma mensagem central. Jesus nunca contou uma parábola para que a gente pudesse tirar várias lições. Ele contou uma parábola para ensinar uma coisa. E desta mensagem você pode tirar várias lições, certo? Porque se for várias lições, a gente vai sempre tentando descobrir uma coisa nova que ninguém descobriu. Não tem nenhuma coisa nova para descobrir que ninguém descobriu. O que era para entender está revelado nas Escrituras, né? Então, se a gente estudar, a gente aprende qual é a mensagem central. Entendendo qual é a mensagem central, a gente vai entender os detalhes daquilo que Jesus quer nos ensinar. Terceiro, nem tudo na parábola tem um simbolismo, algum simbolismo na mensagem. É isso aí. Nem tudo na parábola tem um significado, um simbolismo, alguma coisa assim, né? É por isso que muitas pessoas... Uma aplicação para a vida, né, pastor? Não, essa aí já é a outra, que eu acrescentei depois, né? Mas, às vezes, tentando dar um significado para toda a parábola, para cada detalhe, a gente acaba dizendo que a parábola diz algo que ela não disse, não é? Então, nem tudo na parábola tem um significado. Muitas coisas estão lá somente por estar, para compor a história, para ter uma história, né? E o último, o Valnei falou também, de que toda a parábola tem que ser aplicada para a vida. Apesar de que ela tem um significado direto para os ouvintes, ela tem uma aplicação para todos os ouvintes. Essas regras de interpretação, queridos, servem para todas as parábolas, ou para todas as parábolas, para todas as parábolas e para todos os textos bíblicos. Você pode aplicar essas regras em todos os textos bíblicos. Lógico que, no que diz respeito aos textos bíblicos, você vai também observar, teria mais uma regra, que é observar o estilo literário do texto. Aqui nós não estamos observando porque todos são parábolas, mas tem textos que narrativos, né? Então, eles estão contando uma história de Israel, por exemplo. Daniel estava lendo o Pentateuco, então conta a história de Israel. Esses livros são narrativos. Existem livros que são poéticos, né? Ou textos que são poéticos, como o livro de Salmos, Jó.
tem textos que são proféticos, então tem que ser estudado como livros proféticos, não é? Então, a gente tem que entender o estilo literário, né? Os Salmos, por exemplo, para você entender Salmos, você tem que entender um pouquinho do que é poesia hebraica. Você pensa, mas por que repete tantas vezes a mesma coisa na poesia, nos Salmos, por exemplo? É que era uma forma do judeu reforçar ou enfatizar uma mensagem. Então, sempre quando tem repetição nos Salmos, é porque aquelas repetições têm a ver com a parte principal que você precisa prestar atenção. Então, no que diz respeito à interpretação geral, você tem mais uma coisa a acrescentar, que é entender qual é o estilo de linguagem, né? O estilo literário que está sendo usado naquele texto. É narrativo, é poético, é apocalíptico, apocalíptico, que a gente chama, né? Que é profético, alguma coisa assim, né? Então, tá, já que a gente deu essa passagem relembrando as nossas regras de ouro para a interpretação de parábola, nós vamos entrar no contexto da parábola. E a primeira pergunta que eu tenho para fazer para vocês, aí eu tenho certeza que está todo mundo com a Bíblia aberta em Mateus 20, né? Ninguém fechou a Bíblia, né? E a pergunta é: existe conexão entre esta parábola e o texto anterior? Abrindo um parênteses aqui, porque nem sempre tem. Eu disse que a gente tem que sempre olhar o contexto e saber se tem, porque às vezes o texto começa uma nova narrativa, começa dele, né? Mas quando começa uma nova narrativa, você tem que ver também quais foram as narrativas e as mensagens anteriores. Essa parábola tem alguma conexão com o texto que veio antes dela? Pode abrir o microfone quem for falar. Seria, pastor, quando estava falando do perigo das riquezas, né, colocar o coração nas riquezas, o jovem rico, antes disso, né, falando disso também, colocando o coração deles mais na riqueza do que em Deus. E um indicativo que a gente tem, e é sempre uma dica boa para você saber se existe uma relação com o texto que você está lendo, com algum texto que veio antes, é você olhar, por exemplo, no capítulo 20, versículo 1, como é que ele começa? Alguém pode ler para mim? Primeiro versículo, capítulo 1, que jeito que ele começa? Porque o reino dos céus é semelhante. Hã? Porque o reino dos céus é semelhante a um dono. Pode parar por aí. Porque o reino dos céus é semelhante. Se ele está falando porque, que é uma conjunção, né? É porque ele está explicando alguma coisa que está ligando com um texto que veio antes. O porquê aqui, no caso, ele está explicando o que veio antes. Então, tem uma prova que existe uma ligação. Jesus está conversando, então, com quem? É uma outra coisa que a gente está sabendo. É para fariseu, é para os discípulos, é para quem? Os discípulos, né? Para os discípulos, né? Isso. Uma pergunta mais difícil agora. Alguém se arrisca a dizer onde começa essa seção desse texto? Aonde que essa narrativa toda começa? No versículo 30 do texto anterior, 19 e 30. Você acertou no sentido que o versículo 30, ele é a ponte para a parábola. Tanto é que a parábola começa com ele no versículo 30, né? E depois da parábola, no versículo 16, esse mesmo provérbio é citado, né? O versículo 30 fala: porque muitos primeiros serão últimos e os últimos primeiros. E o versículo 16, no final da parábola, diz: assim
os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então, isso está na abertura e no encerramento da parábola. Então, a gente tem uma dica muito boa para a gente entender essa parábola. Jesus está falando sobre primeiro e sobre último. Na verdade, pastor, eu acho que vai começar mesmo com o jovem rico, 19 e 16. Boa, Cláudia, tem tudo a ver, mas começa antes ainda. Ainda antes? Antes. Lógico que a gente passando os olhos aqui, a gente não consegue ver. Como que a gente consegue perceber essas coisas, pastor? Lendo, relendo e prestando atenção em cada detalhe. Certo? A gente tem que ler muitas vezes. E por que eu estou fazendo esse exercício? Porque eu não quero, no final da nossa série de estudos sobre parábolas, apenas que vocês se lembrem daquilo que a gente estudou, mas que os irmãos estejam preparados para estudar por conta própria também. A gente tem que formar crentes pensadores. E, graças a Deus, eu tenho uma igreja de pensadores. Então, é só um auxílio para a gente pegar os textos e engolir eles. Alguém? Pastor, Sim, Vânia. Jesus, ele estava, eu não sei se eu estou fora do contexto, mas aqui no capítulo 16 de Mateus, tem uma parte aqui que ele vem já prevendo a cruz, e ele vinha conversando com os discípulos, preparando eles para a caminhada dele sozinho e a chegada dele à cruz. Então, nesse diálogo que ele tinha com os discípulos, então ele foi colocando as parábolas para preparar cada um. Então, para mim, é um diálogo que ele tinha entre os discípulos e a preparação dele para a cruz e eles entender esse desligamento assim, da presença dele juntamente com os discípulos. Vânia, uma conversa que ele tinha. você está certa que existe essa conversa e Jesus está preparando, só que depois dessa conversa tem outros eventos que cortam essa conversa. O capítulo 17 já começa 7 dias depois, né? Então, no capítulo 17 termina uma sessão no capítulo 16, no capítulo 17 começa uma outra sessão que acontece 7 dias depois. Então, a gente já viu que está entre entre o jovem rico e o capítulo 17. A gente já diminuiu o espaço. Sim, Claudinha? Eu voltando aqui eu acho que eu consegui identificar, não sei se é certo. Antes, o Jesus estava na Galileia, né? Tinha passado ali onde ele contou a parábola do samaritano. Aí ele atravessou o Jordão indo para a Judéia. Aí no 19:1. Boa, Claudinha. É aí que começa toda a conversa, né? Jesus estava... Mateus está narrando aqui várias conversas de Jesus com os discípulos, certo? E, como bem disse a Vânia, falando sobre... Ele prediz a sua morte no capítulo 16, ele prediz a sua morte de novo no capítulo 17, né? Então, é uma conversa... toda essa sessão é uma conversa de Jesus com os discípulos. Porém, até o capítulo 18 é uma conversa que ele tem com os discípulos na Galileia. Certo? Depois chega no capítulo 19 e fala que Jesus acabou de proferir essas palavras, está percebendo? Acabou. Aquele discurso acabou. Né? Capítulo 19, versículo 1. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ele deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Né? E tem até um detalhe interessante aqui. Então, você percebe que ele tem uma conversa com os discípulos na Galileia, depois ele sai da Galileia e desce. Da Galileia até o local que ele foi, né? Lembra que ele está a pé, não é de carro. Então, eram dias de viagem.
né? Então, aquela conversa acabou e ele vai começar uma outra conversa. Aqui diz que ele foi para a região da Judéia, mas ele não está na Judéia. Na verdade, ele está na Pérea, porque falou que era no território além do Jordão. E o território além do Jordão era... A Judéia está aqui, né? A Pérea está aqui do lado e o Jordão está no meio. Então, é por isso que é a região da Judéia, né? Só que é cortado pelo Rio Jordão. Um detalhe importante deste local, né? É que foi na Pérea que floresceu o ministério de João Batista. Foi ali que João Batista começou a pregar. Foi na Pérea. E foi também na Pérea que o ministério de Jesus alcançou um dos seus dias mais férteis, foi ali. Todas as vezes que Jesus estava na Pérea, o ministério dele fluía melhor. Não é? Então, a Pérea era uma região desértica, que ficava do lado da Judéia, era ainda a região da Judéia, mas do lado de cá do Rio Jordão, e embaixo da Galileia. A Galileia aqui, Judéia aqui, a Pérea do lado, né? Então, Jesus desce da Galileia, atravessa o Jordão para o lado de cá e fica na Pérea. E o texto diz que, apesar disso, o versículo diz que multidões vieram a ele. De onde eram essas multidões? Eram tanto da Judéia quanto da Galileia. Então, essas multidões saíram dessas duas regiões e foram para Pérea ouvir a respeito de Jesus. Então, começa uma nova sessão. Olha como que a gente sabe que começou a nossa nova sessão. Tem essa expressão, quando ele acabou de proferir essas palavras, depois tem a viagem, aí no versículo 2 diz: grandes multidões o seguiram e ele as curou ali. Então, está mostrando uma interrupção de conversa, não existe a continuação da conversa. Então, Jesus opera muitos milagres na Pérea, porque o texto não diz apenas que era uma grande multidão, eram grandes multidões. E Jesus curou as multidões, trazendo uma ideia de que todos os que estavam enfermos naquelas multidões foram curados. Isso demandaria muito tempo. Então, Jesus fica ali na Pérea durante um bom tempo, curando muitas pessoas. Bom, depois desse tempo, né, esse tempo de férias de Jesus, curando enfermos, tudo acontecendo bom, tudo muito bem, tem que acontecer problemas, né? E vêm os fariseus. Os fariseus vêm a Jesus, está no versículo 3, e eles aproximaram de Jesus para testá-lo novamente. E aí agora começa uma nova sessão. Vai começar várias conversas e várias coisas que vai até onde a gente vai chegar. Eles foram a Jesus com uma questão teológica bastante complexa, porque eles perguntam para Jesus a respeito do divórcio. E por que era uma questão complexa? Porque naquela região, naquela época, existiam duas correntes teológicas que tratavam dessa questão do divórcio, que era a escola de Hillel e a escola de Shammai. Não dá para a gente explicar o que cada uma falava, só para os irmãos terem uma breve ideia. Uma era mais liberal e a outra mais conservadora. Então, essas duas correntes as pessoas adeptas dessas duas correntes ficavam se debatendo. Então, era uma questão bastante complexa. E ele chega com essa questão para saber se Jesus se ele de fato era o rabi, o que ele ia falar, se ele ia dar conta disso. E Jesus, então, responde para eles, dizendo que os dois estavam errados, que o casamento era para a vida toda. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Aí os fariseus então falam, não, mas Moisés permitiu o divórcio, e Jesus então disse, mas foi por causa da dureza do coração do homem. Mas a vontade do Senhor é que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem de maneira alguma. Aí os discípulos,
se assustaram com a dureza da resposta de Jesus. Como é assim? Ninguém pode se separar, de jeito que palavra é essa? E aí Jesus, no capítulo 19, versículo 11, diz assim para eles: nem todos são aptos para aceitar esse ensinamento, mas apenas aqueles a quem isso é dado. E fica atento a essa resposta, porque ela está no escopo da mensagem da parábola. Nem todos são aptos, apenas aqueles a quem isto lhes é dado. E os discípulos perguntam para eles, para Jesus: mas Jesus, quem é que pode com esse mandamento? É pesado demais. E Jesus diz: isso não é para todo mundo, isso é só para quem lhes é dado. Deus deu esse entendimento, esse coração para algumas pessoas. Bênção de Deus, graça de Deus. E aí, o texto continua, olha o versículo 13. Então, o então liga novamente ao que estava sendo dito, né? Então, depois que Jesus responde a respeito disso, ele dizendo que nem todos são aptos para o reino dos céus, somente aqueles a quem isso é dado. Então, trouxeram algumas crianças para Jesus abençoar. Mas os discípulos repreendiam essas crianças. E antes de culpar os discípulos, ou de ser muito rígido com eles, né, a gente precisa saber que é bem possível que nós fizéssemos a mesma coisa se estivéssemos ali no lugar de Jesus. Por quê? Porque a sociedade judaica, ela valorizava excessivamente não, mas valorizava muito os anciãos. Os anciãos eram muito respeitados. E nesta sociedade em que a idade era muito valorizada, as crianças eram consideradas as pessoas menos importantes. Na cultura daquela época, uma criança era até mesmo propriedade dos pais. O pai podia até mesmo matar o seu filho se quisesse. Não no cristianismo. A mensagem do cristianismo a respeito das crianças era uma revolução para ela. Mas era assim que a sociedade pensava, né? De que as crianças não tinham nenhum valor. Por isso, seria impensável você atrapalhar um rabi, deixar com que crianças atrapalhassem o ensino do rabi. E um rabi, um mestre, nunca aceitaria crianças perto dele. Por quê? Primeiro, porque as crianças eram inexpressivas. Segundo, na cabeça deles, elas não tinham nada para aprender com ele. E terceiro, muito menos tinham que ensinar. Então, os discípulos fizeram aquilo que a maioria das pessoas fariam. E aí, Jesus chega para eles, né, e os repreende e ensina uma lição. O reino dos céus pertence a pessoas pequenas como crianças. O reino dos céus pertence a elas. E, novamente, nós temos o escopo da mensagem aqui. Né? Jesus tinha dito para os discípulos, nem todos são aptos para isso, somente aqueles que é dado pelo Senhor. E depois aqui ele fala para os discípulos, e ele que é o rabi, dizendo: não se entra no reino dos céus se você não for pequeno como uma criança. E novamente o tempo todo aqui está reino dos céus. Né? Continuando, aí vem o versículo 16. E eis que alguém, o e eis também, você vê que está tendo uma continuidade? Jesus, há uma ruptura no capítulo 18. Jesus vem para Pérea. Aí acontece um tempo que Jesus fica ali operando milagres, mas não é a ênfase de Mateus relatar esses milagres, então ele passa batido. Chegam os fariseus com uma questão com respeito a ele. Logo que Jesus resolve essa questão com os fariseus, vêm as crianças. E logo que Jesus resolve a questão com as crianças e as abençoa e elas se retiram dali, diz: e eis que alguém, aproximando-se de Jesus, lhe perguntou. E esse era o jovem rico.
né? E o jovem rico faz a seguinte pergunta para Jesus. Você se lembra da parábola do bom samaritano? Do bom samaritano, a pergunta é exatamente a mesma, ou semelhante, né? O que fazer para alcançar a vida eterna? Novamente, a ênfase é o que eu devo fazer. E, como no primeiro caso, Jesus fala para ele a respeito do cumprimento da lei. E o jovem, então, afirma que ele cumpre toda a lei. E depois de falar para Jesus que cumpria toda a lei, ele ainda pergunta para Jesus: Jesus, o que está faltando a mais? E Jesus então responde a ele: você está querendo ser perfeito? Se você quer ser perfeito, então faça o seguinte: vende os seus bens e dá aos pobres. Eu quero que você preste atenção, se você está anotando, anote isso também. Versículo 21. Se você quer ser perfeito, novamente o escopo da mensagem aqui, né? Os fariseus que queriam provar Jesus, os discípulos que disseram a mensagem é difícil demais, e Jesus diz, isso é só para quem recebe de Deus a graça de viver isto. E depois as crianças, e Jesus disse, esses pequeninos, é elas que pertencem ao reino dos céus. E aí vem agora um jovem rico querendo ser perfeito. E Jesus disse, se você quer ser perfeito, vende os seus bens. Jesus sabia que esse jovem não era perfeito. E Jesus dá apenas um exemplo para ele entender o quão imperfeito ele era. Jesus diz assim, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E o jovem rico não foi capaz de fazer isso. Sabe por quê? Porque ele amava o dinheiro mais do que amava a Deus e mais do que amava ao próximo. Isso foi um golpe de mestre de Jesus, porque os discípulos o jovem rico disse para ele, eu obedeço a lei, eu amo a Deus e amo ao próximo. E Jesus falou assim, você não ama nem a Deus nem ao próximo, porque você não é capaz de vender os seus bens para obedecer à vontade de Deus e para abençoar o seu próximo. Você acha que guarda a lei, mas você não guarda a lei. Bom, novamente, você pode imaginar os discípulos. Você viu que em cada um desses textos vem os discípulos para trazer uma questão. Os discípulos, no versículo 25, em resposta a tudo isso, novamente se assustam e dizem para Jesus, Jesus, então quem é que pode ser salvo? Mais ou menos a mesma pergunta que ele fez quando Jesus falou, eles fizeram quando Jesus falou a respeito do divórcio. Novamente, mas então como alguém pode ser salvo? Esse mandamento é grande demais para as pessoas. E Jesus, então, vem com uma resposta que se ajusta a tudo aquilo que ele tem ensinado nesses dias na Pérea. Ele diz no versículo 26, para o ser humano, isso é impossível, mas para Deus, tudo é possível. Mais ou menos a mesma coisa que ele disse na primeira ocasião, no caso do divórcio, quando ele disse, isso não é dado para todo mundo. Só é capaz de viver isso aqueles a quem isso é dado. E aqui ele diz, dado por quem? Por Deus. E aqui ele diz, é impossível para os homens, mas para Deus é possível. Novamente, não é para todo mundo. É apenas para aqueles a quem Deus conceder. Os homens não conseguem, mas Deus é poderoso para fazer. Aí levanta Pedro. Sempre Pedro, né? Pedro se levanta sendo Pedro. E Pedro diz então no versículo 27, é agora que começa a parábola. Pedro chega no versículo 27 e diz, Jesus, mas nós deixamos tudo. Aquele jovem rico chega com arrogância, dizendo, nós obedecemos toda a lei. Eu obedeço toda a lei.
Jesus disse para ele: você não obedece toda a lei porque você não é capaz de abrir mão de tudo que você tem para dar aos pobres. Então você não ama a Deus e não ama ao próximo. Aí Pedro bate no peito e diz: Jesus, nós abandonamos tudo. Você se lembra como que Pedro abandonou os seus negócios? Ele abriu mão da sua empresa de pesca. Mateus abriu mão da coletoria. Todos eles abriram mão de tudo que tinham para seguir Jesus, inclusive Judas. Então Pedro bate no peito e diz: Jesus, nós abrimos mão de tudo. O que esse jovem não foi capaz de fazer, nós fomos. Então, nós somos melhores do que ele. Nós conseguimos. O que vai acontecer conosco? É a pergunta deles. Se você lê os evangelhos, você vai perceber, eu tenho certeza que você já fez isso e já percebeu, que os discípulos não eram nem um pouco humildes. Não pense nos discípulos antes da ressurreição de Jesus como pessoas humildes, porque eles não eram. Eles tinham muito desejo de proeminência. Tanto é que por várias vezes, não foi uma vez só, nem duas, por várias vezes eles chegaram a Jesus perguntando: quem é o maior entre nós? Ou quem é que vai assentar mais perto do Senhor lá no reino dos céus? Então, eles tinham aquilo que todo judeu tinha, essa necessidade de méritos, a necessidade de se exaltar, a necessidade de ser maior do que as pessoas, né? E Jesus então responde para eles: olha, só um pouquinho que acham onde eu estou no meu esboço. Jesus responde para eles o seguinte: ele responde com uma promessa e depois com um ditado popular, ou com um provérbio popular. A promessa é, no versículo 28, vocês estarão comigo lá no céu. Mas no versículo 29 ele diz: juntamente com todos os que abriram mão da sua própria vida, mãe, pai e tudo por amor de mim. Então Jesus disse: vocês vão estar lá, mas todo mundo também vai estar, vocês vão estar acima. Todo mundo vai estar lá. E o provérbio que Jesus cita, que é repetido no versículo 16 do capítulo 20, é: porém muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. E, novamente, isso está dentro do escopo da mensagem. Certo? Não deixe de anotar tudo isso, porque vai ser importante para a gente entender a mensagem. Só para a gente fazer um passeio na parábola, ainda não na mensagem da parábola, mas na parábola, para que no próximo estudo a gente entre na mensagem dela. Essa parábola, como toda parábola, a gente viu isso no ano passado, no começo do nosso estudo, que toda parábola tem uma relação com o cotidiano. Jesus sempre pegava uma história do cotidiano para lançar a luz para uma mensagem espiritual, muito maior do que o cotidiano. E nós vimos no último estudo que Jesus se utiliza de vários recursos para fazer essa comparação, né? Na maioria das vezes é uma comparação simples, do tipo, isso é semelhante àquilo. Nós vimos isso no último estudo. Por exemplo, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou um pouco de farinha na massa e levedou toda a massa. É uma comparação simples, né? Ele quer falar do poder de transformação do reino e ele mostra o poder de transformação do fermento. Então diz: está vendo esse poder de transformação? É semelhante ao poder de transformação do reino de Deus. Às vezes, Jesus se utiliza do argumento que a hermenêutica chama de menor para o maior, que foi no caso do último estudo que a gente fez, quando ele fala a respeito do juiz iníquo, né? E se esse juiz, sendo iníquo, foi capaz de atender, quanto mais Deus, que é perfeito. Então, não é uma comparação direta. Deus não é igual ao juiz.
Não existe essa relação de igualdade, né? A questão é, se um juiz ruim é capaz de fazer, quanto mais um Deus que é bom e perfeito, né? Aqui nessa parábola, Jesus usa de um outro artifício. Não é nem uma comparação simples e não é nem uma comparação do tipo quanto mais. É uma hipérbole. Toda essa parábola é hiperbólica, é uma hipérbole, ou seja, é um exagero. Nada na sociedade judaica aconteceria como acontece nesta parábola. Então, tudo aqui é exagerado, porque Jesus quer enfatizar a mensagem que ele vai ensinar. Então, só para os irmãos, para a gente dar uma passada rápida na parábola, porque já é 8h35, Jesus começa dizendo a respeito do reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a. Então, ele está falando a respeito de vida eterna. E esse o tema que ele já vinha conversando com os discípulos. Não é? Toda a parábola gira em torno do proprietário, ou dono da terra. Literalmente, o senhor da casa. Essa é a tradução literal. O senhor da casa. E a gente já consegue entender que o senhor da casa é Deus. Ele é o senhor da casa. Ele é o senhor do reino. Se você imaginar o reino de Deus como uma grande propriedade, ele é o senhor. Não é? Toda a história do universo gira em torno dele. Não é? E esse proprietário possuía uma vinha, uma cultura comum na região. Não é? Existia 2 tipos de terrenos agrícolas na Judéia. As planícies, os lugares mais planos, eram usados ou para a criação de gado ou para a plantação de trigo. Já as colinas mais íngremes eram usadas para a plantação de uva. Então, se trata aqui de uma colina e não de uma planície, né? E era difícil trabalhar ali nesses campos, porque essas colinas íngremes eram trabalhadas de maneira a formar terraços para que a vinha fosse plantada, e esses terraços eram sustentados por pedras. Depois o engenheiro Daniel vai fazer o desenho de como seria esses terraços nesses negócios. A gente chama de platô. Obrigado, platô, né? Então, a gente não tinha naquela época dinamite, não tinha guindaste para levar as pedras para lá, então tudo era nos ombros, né? No muque. Então, trabalhar ali era muito árduo, né? Isso é um detalhe importante que justifica a reclamação daquelas pessoas que trabalharam o dia inteiro, porque não era um trabalho fácil, era um trabalho muito pesado, né? E então, esse homem que tinha essa vinha num terreno montanhoso, né, ele chega à praça para contratar diaristas. Sempre tinha lá em cada cidade, naquela região, uma praça onde as pessoas que não tinham emprego ficavam. Então, ali, os proprietários passavam e contratavam a quantidade de pessoas que queriam. Eram chamados de diaristas. Em algumas versões da Bíblia, você vai encontrar jornaleiro. Quando eu era adolescente, e até criança, eu lia esses textos e entendia, mas como não tinha jornal naquela época? Como que naquela época tinha jornaleiro, entregador de jornal? Mas o jornaleiro era a pessoa que trabalhava na jornada de um dia, né? Eles eram diaristas, que a gente chama hoje. E aquele homem chegou às 6 horas da manhã, que ali fala o início do dia. A jornada de um trabalhador naquela época era das 6 da manhã às 6 da tarde, turno de 12 horas de trabalho. Então, ele chega às 6 da manhã e contrata uma galera para trabalhar. E ele combina com essas pessoas 1 denário pelo dia de serviço. Bom, aqui começa o primeiro exagero, a primeira hipérbole, porque era muito dinheiro para o trabalho de um diarista. Por quê? Porque 1 denário era o salário pago de um dia para um soldado romano. Então, era um salário alto.
Só ganhava um denário os funcionários fixos das fazendas, aqueles que administravam as fazendas, os funcionários mais importantes, que moravam na fazenda, eles ganhavam um denário. Já os jornaleiros ou os diaristas não tinham essa regalia, porque os diaristas eram desempregados. Eram pessoas que não tinham competência para serem contratados como funcionários da fazenda. Então, eles não eram especialistas, né? E a situação deles era difícil, na verdade, era pior do que a situação dos escravos. Porque os escravos eram bem alimentados ali na região da Judéia, porque a pessoa queria valorizar a propriedade que ele tinha, né? Só que os diaristas chegavam a passar fome. Então, eles ficavam ali esperando serem contratados. E eles eram contratados por qualquer preço. Então, ninguém pagava um denário para um diarista. Já era um valor muito generoso. E quando o patrão disse, eu pago um salário, um denário para vocês, eles nem pensaram duas vezes, era muito mais do que eles esperavam ganhar. Isso mostra o coração generoso do dono da terra ou do dono da casa. A história fala que esse homem voltou lá às 9 horas, voltou ao meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. Novamente um exagero, porque isso nunca aconteceria. Você tem a sua vinha, você sabe quantos empregados você precisa, você passa ali, vai levar uma turma e você pode ter certeza que vai ficar uma outra turma sem emprego. Sempre ficar. Então, esse homem não ficaria indo e voltando. É novamente um ato de generosidade dele. Não é por causa da vinha, é por causa dos desempregados. Ele não está trazendo essas pessoas porque ele precisava delas no trabalho. Ele traz essas pessoas porque ele quer ser generoso com elas. Algo que nunca aconteceria naquela época. Certo? Mas é isso que ele faz. Ele volta. E aí chega o final do dia, hora de fazer o pagamento, cumprindo o que dizia a lei de Deus, porque lá em Provérbios, em Levítico 19:13, fala que não podia ser retido até a manhã do dia seguinte o pagamento de um diarista, eles tinham que receber antes da noite. Então, o proprietário vai pagar, chama o administrador e ordena que o administrador pague a começar dos últimos que chegaram. Os últimos receberiam primeiro, algo que nunca aconteceria também. Por quê? Porque quem trabalhou o dia inteiro, está mais cansado, é o que receberia primeiro para ir para casa logo descansar. Essa era uma atitude de bondade. Só que Jesus usa de uma estratégia na história para dar oportunidade do seu desfecho final, o desfecho da mensagem. Então, ao colocar os últimos que chegaram primeiro para receber, os últimos serão os primeiros, ele paga o primeiro um denário. Se dá um denário para um diarista já era generosidade demais, pagar um denário para quem trabalhou 1 hora não dá nem para comparar. E, principalmente, ele trabalhou 1 hora no horário mais fresco do dia, já ao entardecer. Ele não pegou o sol do meio-dia, provavelmente já estava com sombra na montanha dele, né? O cara pegou sombra e água fresca e ganhou um denário. Um denário, tudo isso, né? E aí você pode imaginar o que passou na cabeça daqueles que chegaram primeiro. Se os trabalhadores que trabalharam 1/12 do dia, 1/12, ganharam um denário, quanto então eles iriam ganhar? É possível que os caras já estavam pensando em 12 denários. Isso aí já seria um sonho. Quase a metade de um mês de um soldado num dia de serviço. Então, eles ficaram pensando nisso, quanto que nós vamos receber?
E aí, quando chegou a vez deles, diz o versículo 10, que eles receberam apenas 1 denário, que era o que havia sido combinado com eles. E eles começaram a murmurar. E o tempo verbal do versículo 11 diz que era uma ação constante, ou seja, começaram a reclamar um com os outros e falando, aquele burburinho, até que alguém chega no versículo 12, alguém chega e levanta a voz para conversar com o proprietário da terra. E por que eles reclamaram, tendo visto que eles aceitaram 1 denário por dia? Alguém tem alguma ideia? O versículo 12 explica, para dar uma dica. Por que se eles aceitaram 1 denário por dia e acharam mais do que justo, por que agora eles reclamaram de receber 1 denário pelo dia de trabalho? Soninha não está dando... Porque os outros trabalharam 1 hora só, poucas horas no final do dia, como o senhor falou. Mas eles não... Inveja. Foi inveja. Inveja é a grande questão, não é? Mas é uma inveja específica. É uma inveja específica, né? Ele diz no versículo 12: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou. Lembra a questão da grandeza que eu disse? Que os discípulos tinham aquela questão de quem vai ser o maior? Nós estamos aqui há 3 anos e abrimos mão de tudo. Eles disseram, os trabalhadores são os discípulos. Nós trabalhamos, os últimos trabalharam apenas 1 hora, mas você os igualou a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Então, a reclamação deles tinha 2 partes. A primeira parte é, nós trabalhamos mais do que todo mundo, ou seja, nós temos mais mérito. De todos os trabalhadores aqui, eu trabalhei mais, eu servi mais ao Senhor. Eu fui melhor do que todo mundo. E a segunda reclamação, então a primeira reclamação é, nós trabalhamos mais, nós temos mais méritos. A segunda reclamação é, você os igualou a nós. Ou seja, você não foi justo. O Senhor foi injusto de colocar pessoas que trabalharam menos, que mereciam menos, no mesmo patamar que nós que merecemos mais. E a resposta de Jesus, do patrão foi, eu não estou sendo justo? Primeiro, eu estou dando para vocês exatamente o que eu prometi dar. Isso é justiça. Eu falei que ia dar 1 denário e eu dei 1 denário. Eu não prometi mais. Eu estou dando aquilo que eu prometi. E segundo, eu tenho o direito de fazer aquilo que eu quero do que é meu. O dinheiro é meu. Se eles mereciam receber 1/12, a 12ª parte de 1 denário, e eu quis aumentar esse valor para 1 denário, o problema é meu, o dinheiro é meu. Eu dou conforme aquilo que eu quero dar. E aí Jesus acrescenta aquilo que a Soninha disse. Ou você ficou com inveja porque eu sou bom? Na versão Almeida atualizada, tá assim, ou seus olhos são maus porque eu sou bom. Olhos maus é um eufemismo de linguagem daquela época para falar a respeito de pessoa invejosa. A gente chamaria de olho gordo aqui. Eles chamavam de olho mau, porque está desejando que o outro caia da onde ele conseguiu subir, né? E é a mesma coisa de que vocês estão sendo invejosos, né? Você pode entender o que Jesus disse para eles da seguinte maneira: você está com inveja da maneira bondosa como eu agi com eles? Você acha que vocês é que deveriam receber essa mesma bondade? Que vocês é que mereciam? Deixa eu dizer para vocês, no reino de Deus, a questão não é quem merece, porque os últimos serão primeiros e os primeiros serão os últimos.
A questão é a minha generosidade. Esse é o escopo da mensagem. É o centro da mensagem dessa parábola. No próximo estudo, nós vamos entrar, então, numa coisa mais devocional. Hoje foi puramente técnica, como eu disse, né? Se não deu para anotar tudo, depois dá uma passada lá na gravação, ouça de novo, anota o que perdeu, né? E depois, para você pegar toda essa questão e, baseado em tudo isso, leia e releia essa parábola para você tirar lições dentro dessa mensagem mais... a mensagem central dessa parábola. Jesus está falando a respeito da generosidade, da graça do Pai. Certo? Vocês estão com inveja da minha bondade? Não é uma questão de quem merece. É uma questão de eu usar da minha generosidade. Ok? Então, nós encerramos por aqui. Eu falei que quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem nós não teremos estudo. Por quê? Porque eu estarei em Brasília. Eu tenho uma conversa com o Bolsonaro. Na verdade, não tenho, mas eu tenho uma viagem para Brasília. Então, quarta-feira nós não teremos estudo bíblico, mas teremos culto no domingo, teremos culto no outro domingo também. Não é só na quarta-feira que está cancelada essa semana por motivos de viagem. Então, a gente tem 15 dias para estudar essa parábola e você pegar várias ideias dentro daquilo que a gente está falando. Volte lá atrás, no capítulo 19, pega toda essa linha de conversa que a gente estudou, né? E aí chega nessa parábola com a cabeça já fervilhando, sabendo tudo o que Jesus tem para nos ensinar. Amém? Vamos orar? Amém. Vou pedir para quem vai orar hoje. Eu nunca lembro de quem eu pedi para orar da última vez. Luluzinha? Oi, pastor. Ora para a gente encerrar o nosso estudo, fazendo um favor. Oro. Meu Deus, obrigada por mais esse estudo, por mais essa parábola, Pai. E que tanto nos enriquece, né, Pai? A tua palavra, Senhor, ela é tão rica e às vezes a gente lê uma parte e às vezes a gente fica desapercebido de tanta coisa rica que tem nela, Pai. Então, obrigada por esse momento, pela vida do pastor Marcelo, por estar ajudando a gente a conhecer mais a tua palavra, a saber o que o Senhor está passando em cada texto da Bíblia, Pai. Continue a nos abençoar, Pai. Abençoa também a viagem do pastor Marcelo e abençoe cada irmão que esteve presente nesse estudo e aqueles que não puderam participar também. É essa oração que eu te faço, em nome de Jesus. Amém. 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 Boa noite, povo de Deus. Boa noite, irmãos. Até domingo. Pai do Senhor Jesus. Ô, Daniel, boa noite. Pai, irmão. Quem for assistir jogo do Flamengo, eu aconselho não fazer isso, não. Vai roubar toda a mensagem do coração. Fica com Deus. Boa noite, pastor. Boa noite. Boa noite, Claudinha. Boa noite. Ó, inveja, hein? Tá gravando, hein? Tá gravando, pastor? Tá gravando.